Questão 7. Leonardo de Pisa, também conhecido como Fibonacci, filho de Bonácio, nasceu em Pisa, centro educacional importante da Itália. Seu pai era comerciante e tinha negócios na África. Assim, Leonardo estudou como um professor muçulmano e viaja pelo Egito, Síria, Grécia, onde entrou em contato com procedimentos matemáticos orientais, com os modelos algébricos árabes e os números indo-arábicos. Ao retornar à sua terra natal, publicou sua obra mais famosa intitulada Liber Abaci, ou Livro do Ábaco. Não é um livro apenas sobre ábaco, é um tratado muito completo sobre os métodos e problemas algébricos, em que o uso de numerais indo-arábicos é fortemente recomendado. Texto, está aqui a fonte. Um problema famoso que consta no livro Liber Abaci é o do casal, de casais de coelhos. De novo, novamente falando sobre coelhos. Começando com um casal de coelhos recém-nascidos, quantos casais de coelhos terão ao final de um ano, tá certo? Se ele está perguntando ao final de um ano, ele quer saber a posição A12, tá certo? Se cada mês o casal gerar um novo casal, só que se torne produtivo a partir do segundo mês. O que significa isso? Significa o seguinte: eu tenho um coelhinho, um casal de coelhinhos, que ele gerou os filhotinhos. Passou um mês, esses filhotinhos não geraram coelhos. Após o segundo mês, esses filhotinhos geraram o outro casal, tá certo? Então, cada filhote vai gerar um novo casal, tá certo? Qual a alternativa que representa a resposta à pergunta de Fibonacci? Então, o que vocês têm que entender é justamente essa questão aqui. Eu tenho um casal, ele reproduziu, só que ele vai ter que esperar 2 meses para que essa reprodução tenha novos filhotes, mas o casal continua reproduzindo, certo? Então, pense nesse detalhe aqui da questão. Esse esquema aqui, tá certo? É o esquema da reprodução deles. Não está no enunciado da questão. Eu tentei achar uma figurinha, né, que desse mais uma relação para eles, tá bom? Um coelhinho fofo, né? Então, é assim. Olha só. Se vocês visualizarem esse esquema aqui, o que que acontece aqui? Vocês têm aqui o primeiro casal de coelhos, certo? Em que eu vou chamar esse casal aqui de casal 1, ou A, tá certo? No primeiro mês, ele deu, né? Ele teve a primeira reproduçãozinha aqui, não é isso? Então, isso aqui seria como se fosse o termo A0. Ele ainda não se reproduziu, né? Ele não é um filhote. Aqui não é recém-nascido. Se que é recém-nascido, esse recém-nascido, ele não reproduziu no primeiro mês. Ele tem que esperar 2 meses para ter uma maturidade. Deixa eu deixar mais claro. Esse primeiro desenho que está aqui não é o casal de coelhos original, é o casal de filhotes, certo? Então, o filhote está aqui, ele não está em fase reprodutora, ele tem que esperar 2 meses para ter o próximo casal, tá certo? Então, aqui eu tenho o coelhinho A, né, que é o coelhinho o casal 1. Aí, como ele tem um primeiro mês aqui, ele continua sendo o casal A, porque ele não se reproduziu. Quando ele chega, ó, estamos aqui dia 1. Quando ele chegar no segundo mês, aí ele reproduz, tendo outro casal. Então, aqui seria quem? Ó? O casal A, tá certo? Após 2 meses. O casal A, mais os filhotes dele. Deu para entender? Quando for aqui no terceiro mês, né? O que eu vou ter aqui? 3. Por quê? Por que eu teria 3? Porque eu teria o casal A, mais quem? Os filhotes, tá certo? Mais quem? Mais o segundo casal, que eu vou chamar aqui de C, tá certo? O segundo casal do coelho original, que seria isso aqui, ó. Esse casal B aqui
que são os filhotes que nasceram do casal A, eles ainda não estão em fase reprodutiva, tá certo? Então, aqui, ó, casal A, o filhotinho, passou um mês, continua ele. 2 meses, ele teve um casalzinho B. Aí, conta de novo, né? 1 mês, o casalzinho B não teve filhote. 2 meses, o casalzinho B não teve filhote, né? Vai ter agora. Só que o casal A está se reproduzindo, já que ele entrou na fase de reprodução. Então, a gente vai ter a seguinte situação. 1, depois 1, depois 2, que é o casal original e o seu filhote. Depois 3, por quê? O casal 2, o filhote e o filhote do casal original, tá certo? Depois 5 e assim sucessivamente. Ou seja, isso aqui é a sequência de Fibonacci. Aí, entrando para o princípio aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí, depois, qual seria a próxima da sequência? 5 mais 3, 8. Já que é sequência de Fibonacci, a gente não precisa mais ficar pensando na forma de coelhinho. É só ir somando com o anterior. Então, 8 mais 5, 13. Depois, 13 mais 8, 21. 21 mais 8, mais 13, isso aqui vai dar 34. 34 mais 21, isso aqui vai dar 55. 55 mais 34, 89. 89 mais 55, 144. Aí, 144 mais 89, 233. Aí, vocês têm que ter cuidado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aí, para aqui. Não para aqui, porque aqui a gente vai considerar como sendo a produção a zero. Ainda o coelho não tinha começado a se reproduzir, ele chegou, recém-nascido, tá certo? Então, na verdade, o A12 vai estar aqui, no 233. Aí, vocês têm que ter muito cuidado, porque, ó, letra D e E, né? Então, a resposta seria a letra E.